A gente não tem como falar para a pessoa como é ser negro, a não ser você falando assim, vista minha pele e seja eu pelo menos um dia, né? Para você saber o que é ser negro. Comecei a buscar informações com ela também, com outras pessoas, e acabou que cada vez que eu chegava e que eu tentava me aprofundar, as pessoas tinham medo, sabe? Então eu deduzi que o quê? Que eu acabei encontrando uma pauta pautada em três eixos: amor, prosperidade e ódio. Me chamavam de negrinho daqui, negrinho dali. Tipo, quando a gente ia assistir filme, por exemplo, se qualquer coisa que aparecesse lá relacionada a preto, a negro, era Eliette. Entendeu? E era tudo. Eu sofria muito na escola com preconceito, com essas coisas assim. Um chamava de sem terra, outro chamava de negro. Tinha época que as crianças vinham chorando da escola. Tratavam mal eles lá na escola, porque lá na escola que eles estudam aqui na colônia, então é dos alemão que tem nossa terra lá, sabe? Na verdade, antes eu não conhecia nada, sabe? Eu nem sabia, pra mim, eu não era negra, eu era branquinha, a minha pele, né? Então, antes assim, eu nem falava, ele é negro, ele é moreninho. Eu achava isso a coisa mais comum. Eu tinha um sonho de ter cabelo liso, não sei o quê. Eu não assumia muito minha negritude, entendeu? Eu não queria admitir que eu era negra. Eu tinha vergonha porque na escola pegavam muito no meu pé, então eu queria ficar igual eles para que eu sofresse menos. E acabava cortando uma coisa que era minha, né? Aqui ele tem um preconceito porque nós estamos rodeados de um pessoal que já nunca foi muito com a cor nossa, né? Só que nós não vamos se abaixar por causa disso, por causa de preconceito, né? Então nós continuamos batalhando até a hora que for possível e continuamos batalhando. Todas as crianças, os jovens que moram aqui já sofreu preconceito no colégio. Porque uma coisa, o motorista mesmo do ônibus falou assim, ó, eu chamava as crianças, não chamou pra gente adolescente, mas chamou para as crianças, falou que eles eram toicinho defumaçado, por ficar debaixo de lona e aguentando fumaça. E no colégio também vários jovens criticavam, falavam, nossa, olha os negrinhos dos barracos, um monte de coisa falavam sobre nós. Eu nasci lá e me criei lá. Eu só tirei uns 3 ou 4 anos fora de lá. Daí voltei casado. Nasci e me criei lá. Saí faz agora uns 45 anos. Nós fazíamos roça nas capoeiras e as criações viviam no campo. Agora vive na capoeira e eu planta nos campos. Eu me criei, casei lá e tive os primeiros filhos lá também. É um negócio de até nem sei quantos anos nós moramos lá. E lá nós colhia arroz, colhia feijão, colhia milho. E só no campo nós tínhamos a lavoura fechado para miudeza. Mandioca, batata doce. E o resto, repolho, couve. Tudo nós plantávamos na horta, né, roda da casa. Mas a horta que eu digo era um arqueiro e pouco de lavoura, né? Criava porco, fazia farinha de mandioca, fazia farinha de milho, fazia açúcar de cana. Nós vivíamos uma vida muito boa. Nós vivíamos disso aí, vender de mel e vender lã, e vender cera, e vender queijo. Ele tinha esse cara de Alimar, então quando você fala que ele tinha esse cara de Alimar, ele saía quando tempo de safra de por a abelha, ele enchia aquele carro. Ele trazia mel, não sei lá quantas latas de mel açucarado, trazia rodas de cera, trazia latas de banha, queijo lá não sei quantia que eles traziam, e voltava, vinha aqui na cidade de carro de Alimar vender. Nós tínhamos bastante gado, 100 e poucas cabeças de carneiro. Nós vivíamos tranquilo lá, fazia a roça. Mas o velho estourava de mim.
Astal. Naquela época, um arqueiro de roça dava 100 cargueiros de milho. Nós fazíamos a festa do Divino, festa de Santo Antônio, todo mundo fazia. São João, São Sebastião, Santo Antônio, Nossa Senhora da Aparecida. E daí a São Gonçalo, para fazer a festinha, dançar, se divertir. Eu nasci e me criei lá, eu fui expulso de lá. Aqueles que não queriam vender, daí queriam matar. Eu fui um deles que eles queriam me matar. Eles comiam, eles pinchavam os pratos lá, se eu mandasse barrer a casa, levantavam brabo, beiçudo, e é coisa que eu me irrita isso aí. Meio beiçudo, fazendo as coisas com a cara feia, para lavar uma louça tinha que mandar, iam ali brigando, uma lavava a louça, outra não podia pegar, não podia sujar, aquele que sujou tinha que lavar, e era assim, sabe? Estavam tudo na destruição dos seus filhos, você não acha? Às vezes chegava em casa revoltado, louco, a mãe brigava, o pai brigava, saía, porque o pai é isso, o pai é aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que Deus já sai pra rua. Eu era mais agressiva, assim, eu era briguenta, eu era bem chata mesmo. Tem um tar como é que é, Vanildinho, aquele Vanildinho era virado, não deu, com perdão da palavra, num demônio aquele piá. Ele chegava na casa, ele xingava a mãe, xingava os irmãos, erguia as coisas no chute, era o bom da boca de dentro da casa, um merdinha de um piá. Ele brigava com todo mundo, ele ia pra escola, ele brigava, ele aprontava na escola, mas era um saci, sabe? Eu chamava ele o boneco assassino. Não tinha muito o que fazer, a comunidade muito não acreditava em mim. Eu era um pouco discriminado, né? Sentia sozinho, né? Não tinha com quem andar. E naquelas épocas a gente não tinha muito amigo igual a gente tem agora. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim. Agora as pessoas me olham com um olhar diferente, com um olhar mais agradável. Hoje precisa de ver o piá. Então eu agarrei amor nas crianças. Eu tinha uma amiga, né? Tenho uma amiga. E numa conversa, uma questão assim de perto de 20 anos, mais ou menos, ela me contava que ela era diarista, né? Prestava serviço pra gente, e ela contava assim que vivia rolando de casa em casa e era dona de umas terras que eram herdadas dos antepassados. A dona Barbina criou eles, comprou. Esses escravos eram de lá da África. Trouxeram e venderam para ela. Em 1866, uma fazendeira, Dona Francisca Balbina Siqueira, ela não tinha filhos e era viúva e vivia cercada por 11 escravos. Ela doou aquela área lá, era na época 10 mil alqueires, ela doou 3.600 alqueires para a família, para os escravos, e doou o resto da fazenda, daquela fazenda lá, para Ana de Faria, que é uma índia que os negros pegaram, os índios vieram para atacar a fazenda e daí correram e deixaram a indinha escondida numa loca de pedra, e os cachorros acuaram a índia, aí os negros velhos foram lá e pegaram, trouxeram para a fazendeira. E a fazendeira era uma moça que casou e não tinha filho, então foi um dos maiores presentes que ela ganhou dos escravos. E a história dela, da fazenda que ela doou, os escravos acharam uma jazida de ouro dos padres da companhia. Nós conhecemos a panela que era maior que esta casa aqui, onde eles tiraram os ouros que eles acharam. Era um gamelão que nós ia brincar lá, naquele gamelão. Ele já estava coberto de grama, tudo, mas tinha o gamelão. Quis que eles acharam uma mina de ouro lá, e daí os escravos tiraram aquela mina de ouro de pra eles. Trouxeram para fazer, porque por que era deles? Tinha que levar para lá, né? Eles não tinham... O reino deles seria a casa do patrão. E foi o que eles fizeram. O que ela fez? Ela doou 3.600 alqueires
de uma fazenda, que era a Fazenda Capão Grande, ela doou esse pedaço na chamada Invernada Paiol de Telha, conhecida como Fundão, ela doou a esses escravos. Ela doou partes iguais para um, automaticamente sem inventário, e um fica para o outro, ficará como patrimônio dos mesmos, sem nunca poder dispor disto, ficará como patrimônio dos mesmos. Então é o que aconteceu, que a gente foi traído, fizeram aquele monte de documento. Ela chamou o padre Antônio Braga de Araújo para que lavrasse o testamento. E ela teve como testamenteiros Pedro Siqueira Cortes e seu afilhado Pedro Lustosa de Siqueira, que é muito legal isso, porque em 1889 a 1893, o Pedro Lustosa de Siqueira vem a ser o primeiro prefeito de Guarapuava e chega até a ser governador do Paraná, para que fizessem o testamento, né? Só que os herdeiros, os escravos, eles começaram a ser usurpados já nesse momento, porque dos 3.600 alqueires que foram doados por Dona Balbina, eles receberam apenas 1.245 alqueires. Em vez de eles irem lá na divisa para entregar a terra, foram ali no portão. Ali, aquela invernada onde nós morávamos lá, que era invernada de criar potrada. Eles iam apartando os potros. Ele estava ali no portão esperando. Mas para vocês viverem, esse aí já dá para morar. Não, mas a divisa não é aí. Ficou. Se comenta, né, de modo assim oficioso, de que o Pedro Lustosa achou que era demais os escravos a receberem tanta terra. E que teria ficado com com esse excedente dessa área. O testamento dela? Acho que está com o Domingo Irmão. Depois que me deu derrame, eu não pude mais lidar. Sou descendente de escravos, né? Meu bisavô era escravo do Visconde de Guarapuava. Meu avô paterno nasceu dentro da senzala. Ele era considerado um bruxo, um feiticeiro, um esotérico. Um cara muito respeitado aqui em Guarapuava, região e até Brasil. Ministrava passes e uma série de coisas. Tem muitas histórias do Bento José da Silva, pai do meu pai. Meu pai, músico também, muito ligado a essa questão espiritual, mas muito na dele, muito tranquilo. Então eu nasci ouvindo música, eu nasci vendo meus irmãos fazer música, todos com uma tendência muito forte a isso. E vivi muito bem minhas fases de vida, infância, adolescência, juventude. Tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro com a minha irmã. E foi lá que eu comecei a descobrir essa coisa Brasil. Eu comecei a descobrir a beleza da música brasileira, a beleza das danças, que começou a me despertar para isso, já que o marido dela era muito ligado a samba de roda, a jongo, maracatu, essas coisas. Eu comecei a me deparar com essas manifestações populares, né? E aí eu comecei a traçar um caminho por aí. Comecei a tentar descobrir um pouquinho mais disso em mim e entender um pouquinho mais o que meu pai fazia, o que os amigos do meu pai faziam. Eles eram seresteiros, faziam algumas coisas assim. E foi por aí. Foi por aí que eu me descobri músico e abri mão de todas as outras coisas e me centrei nessa jornada musical aí. Eu já tinha esse trabalho político com eles, né, e mesmo de apoio, assim, desde mesmo antes da comunidade existir, né. Aí um dia eu chego lá e vejo aquelas crianças tendo aula de karatê. Nada contra, né? Louvado seja o karatê. Poxa, mas são famílias de negros, né? E Orlando, meu marido,
né, professor de capoeira, sempre foi ativista negro, sempre ligado à cultura negra. Eu cheguei e falei para ele, né? Fiquei indignado mesmo, né? Que não podia. Falei, pô, você é quilombo? Como é que vai fazer karatê? Tem que ter alguma coisa para mudar isso. Vocês têm que trabalhar essa coisa, já que vocês têm vontade de fazer algo, que façam pelo menos capoeira, que tem uma coisa a ver com a arte, né, africana. E aí fui fazer algumas visitas para eles lá. A gente começou um namoro com a meninada lá, com a rapaziada. E as crianças fizeram a primeira participação deles com 7 dias de ensaio. E abertura para, acho que de cerca de mais ou menos 3.000 a 5.000 pessoas, mais ou menos. E foi onde a primeira participação pública das crianças. E a partir daí o professor começou com ensaios e aí foi até a história recente do Kundum no Guairinha, que foi, né, que foi um sucesso. Nossos antepassados entraram numa defesa com a família Lustosa e eles ganharam uma ação. Isso foi em 1938, mas a sociedade garapuavana não deu a reintegração da posse na fazenda. Então essa briga a gente vem... Eu tinha 6 anos quando comecei a participar dela. E aí a gente cresceu, depois meu mano, seu Eugênio, continuou lutando e outros. Desde 1960. Me quebrou. Eu tinha 60 contos no banco. Se fui aqueles 60 contos e vendi mais 4 lotes para ter dinheiro para caminhar. Eles eram, como diz, meus pais, nossos pais daqui de Toma, porque nós somos todos meu parente, sabe? É raro os que não são parentes, é primo e prima e acha quatro, sabe? Então, na época que nós morava lá, nós morava meio tudo reunido lá, né? Porque eles são herdeiros de lá, nossos pais, então nós também somos herdeiros, né? É lá na reserva do Iguaçu, adiante do Pinhão. A partir de 1972, a área se torna assim, altamente produtiva quando uma cooperativa agrícola ela ganha uma ação de uso capião lastreada em escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários. Ela ganha essa área porque